Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Meu nome é Gabriela e hoje falaremos sobre o cenário econômico e a rentabilidade dos planos administrados pela Energisa Prev. Aqui comigo está o nosso diretor administrativo financeiro, Wellington Pinto. Seja muito bem-vindo. Oi, Gabi. Olá a todos. Bom, Wellington, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho como se comportou o mercado internacional no mês de abril. Gabi, com relação ao mercado internacional, abril não foi diferente dos demais meses a partir da posse do Trump, né? Então, o mercado continuou com muita volatilidade, principalmente o mercado lá fora, por conta das tarifas impostas pelo governo americano. E no início de abril, o Trump teve aquele dia que ele chamou o Dia da Libertação, e aí aumentando tarifas ali, começou de 10% a 30% de tarifas, e aí isso foi aumentando, principalmente com a China, né? A China é o principal economia que eles estão impondo mais tarifas. Então, os Estados Unidos começou a impor tarifas e a China revidar essas tarifas, né? Então, o mercado lá, a Bolsa Americana sofreu bastante com relação a isso. Quando a gente for falar de Brasil, a gente vai falar que o Brasil foi um pouco diferente. Aí, pulando de Estados Unidos, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele manteve a taxa de juros. O mercado já vê uma desaceleração econômica, mas ainda tem uma inflação muito pressionada e com desemprego baixo. Então, o Banco Central ainda manteve juros lá nos patamares dos meses anteriores. Com relação à Europa, o Banco Central Europeu reduziu os juros, já enxergando uma desaceleração econômica, né, somente por conta dessa guerra tarifária. Então, a posição do Banco Europeu foi o contrário do Banco Central americano e também do Banco Central brasileiro, que a gente vai falar logo à frente. A China, por conta dessa questão tarifária, os indicadores já é desaceleração, e também o mercado chinês apresenta ali um risco na parte imobiliária, que é o que puxa mais a economia. Então, de forma geral, a economia das três regiões, né? Falou regiões porque China acaba sendo a mais importante da Ásia, e Europa e Estados Unidos se comportaram dessa forma. Então, ainda continua um cenário desafiador lá fora, né? Sim. E aqui no Brasil, Wellington, como que está? O Brasil ainda sofre um pouco com essa volatilidade, mas no final ele foi beneficiado com reposicionamento de ativos no mundo, né? Então, quando os Estados Unidos começou essa questão tarifária, os investidores no mundo começaram a tirar dinheiro do próprio Estados Unidos e alocar recursos em outros países, como o Brasil. E o Brasil, a gente vê ali, já falando de bolsa, uma bolsa em abril de 3,69 e mais de 12% no ano, justamente por conta dessa realocação de ativos no mundo. Então, tem para a bolsa, tem para renda fixa. Então, o Brasil, de certa forma, está passando ileso dessas questões. Mas aí você me pergunta, o Brasil mudou toda a questão fiscal que a gente vinha falando, toda aquela questão? Não mudou nada. Inclusive, até deteriorou algumas questões. A gente vê a questão fiscal ainda no radar do mercado, essa preocupação continua. E agora, para piorar, o governo tem uma queda de popularidade. E essa queda de popularidade, pode ser que o governo venha com novas iniciativas de gastos para recuperar essa popularidade. E isso pode mexer com os mercados. Mas até então a gente está sendo beneficiado por toda essa questão de realocação de ativos no mundo, e os nossos estão sendo beneficiados nesse momento, tá? Certo. Vamos continuar acompanhando aí, né? Acompanhando. E falando de Brasil ainda, a questão dos juros, o Banco Central teve que aumentar juros, tem já sinais de desaceleração, mas tem uma pressão inflacionária aqui também muito grande. Então, o Banco Central teve que aumentar juros, o juros está muito alto, está próximo a 15%. Já há muito tempo que a gente não via juros nesses patamares, e por isso
esses ativos de renda fixa estão super valorizados e o estrangeiro está colocando dinheiro no Brasil também via renda fixa, não só bolsa, por conta desses juros tão altos. Valorizando, né? Isso. Entendi. Agora vamos falar um pouco dos nossos investimentos aqui da Energisa Prev. Como que foi o resultado, Wellington, esse mês? O mês de abril, assim como os meses anteriores, o resultado foi muito bom. A gente manteve ali o nosso posicionamento de alocação em renda fixa. Desde o ano passado a gente vinha alocando, mas esses ativos estavam marcados a mercados. E a gente sofreu no ano passado, mas nesse ano a gente está colhendo bons frutos. Por exemplo, o perfil moderado, que é o nosso maior patrimônio alocado hoje, a rentabilidade de abril foi de 1,57. Aí o perfil conservador, que é o segundo maior patrimônio, 0,98, seguido do plano Sudeste, 1,42. Ótimo. Então a maioria dos nossos planos renderam acima da meta e acima do CDI no mês, que é o principal indicador financeiro. E lembrando que essa rentabilidade já é líquida, né? Essa rentabilidade não é bruta, é líquida já na cota e no patrimônio dos nossos clientes. Ele já pode acompanhar até no aplicativo, né? Já vai estar atualizado. Hoje a gente está gravando aqui dia 19, acabou de subir o saldo dos... Sim. Está já atualizado lá. Tá ótimo. E para a gente encerrar, Wellington, gostaria que você falasse um pouco de quais movimentos, quais desafios a gente pode continuar acompanhando aí nos próximos meses. A questão tarifária é uma, né? Falando de exterior, a gente tem que estar atento a essa questão tarifária, porque de alguma forma pode impactar o Brasil. E de que forma? Com mais tarifa na China, hoje a gente exporta mais para a China, pode ser que afete aqui a economia brasileira, crescimento, questão do emprego e até inflação. Que a gente está falando de mais tarifa, mais produtos caros e a inflação pode... Os preços só subindo, né? Isso, só subindo. Pode acontecer disso. No Brasil, essa questão fiscal ainda está no radar. Lembrando que a gente já está aqui no mês de maio, ano que vem é ano de eleição. O mercado tem uma preocupação com a trajetória da dívida, se ela continua crescendo. E essa questão fiscal ainda está no radar do mercado. Como o governo vai tratar essa questão lá no orçamento e principalmente no ano que vem. Sim. Agora, recentemente também apareceu no radar, e falando de exterior, uma preocupação com a dívida americana, que é muito alta também, mas assim, isso é só sinais. Então a gente deve continuar acompanhando, mas a nossa carteira está bem posicionada com relação a isso. A gente marcou muito ativos na curva e a gente não deve ver aquela oscilação na cota dos planos nesse ano de 25 e até 26. Assim. Como aconteceu ano passado, né, que teve algumas oscilações, então esse ano está mais bem posicionado, né, assim, nesse tá mais sentido. Tranquilo, vamos dizer tranquilo. Assim. Então tá ótimo, Wellington, muito obrigada pela sua participação, por dividir conosco como foi o cenário em abril. E pessoal, continue nos acompanhando em nossas redes sociais. Caso tenham dúvidas, pode deixar nos comentários abaixo do vídeo ou entrar em contato com a nossa central de relacionamento pelo 0800 372 7738. Até logo! Até logo, obrigado a todos.